Prezados irmãos e irmãs em Cristo, mesmo com essa chuva toda, graças a Deus, hoje celebrando o segundo domingo do tempo comum. E o Santo Cruz colocar o tema, desde que começou o tempo comum, extraordinário, o tema é o livro de Samuel. Portanto, não se aponta a vocação. Leitura linda a primeira. O menino está dormindo. Ele está no tempo, lá com 20 meninos que ficavam lá, até recebendo uma instrução religiosa. Não há um prejuízo, ele supõe isso. De qualquer maneira, aquele jovenzinho, que seu pré-adolescente, ele é tudo dele, ouve um chamado. Samuel, vai ter depressa, ele vai para o quarto de Eli. Mas, o senhor me chamou? Não, também. Volta ao seu quarto. Ele volta de novo, a mesma voz. Ele volta a Eli. Aí você vê que a fidelidade, tirar o garotão da cama nessa hora. Quando isso era missa, 6h30. Aí naquela notícia, 45, 6 horas da manhã. Brincando com ela, ouve, chama. Ele diz o seu filho de novo, diga, fala, Senhor, eu servo do Senhor. Daquela hora em diante, que menino, que mais menino, jovem, adulto, cumpriu a risca a sua vocação. Eu falaria com vocês 5 vocações que me permitem. Primeira vocação do jovem Samuel, como ele ouviu com firmeza a voz de Deus, chamando, uma vez, fala, Senhor, que eu quero isso. Toda a sua vida vai ser um seguimento total da voz de Deus. Uma das três figuras do Antigo Testamento, o profeta e juiz Samuel. Outra vocação, vimos os apóstolos. João mostra a figura que passava. João se responde aos seus discípulos. E agora estão com ele. Viram muita coisa, viram muito batismo a mais no Rio Jordão. Mas agora João vê completada a comissão entrega do discípulo a Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é o Cordeiro de Deus. Eu apenas preparei o terreno para ele. Eu batizado com água, eu vai batizado com fogo do Espírito Santo. E os apóstolos deixam todos, prosseguem esse outro. Não precisam, nem sabe onde mora. Você mora, né? Vamos ver, consegue Jesus, 2 vezes, João e André. E para o evangelista João, ele sabia, então no meio dele, permaneceram com ele aquele dia todinho. Que conversa bonita, você passar um dia com Jesus. Você reparar, você está rezando, tão bom, calmo, está rezando, pedindo a Deus. E passaram lá com Jesus o dia inteiro. Felizmente nós passamos o dia por ele, se nós fizermos. Ele não tem agenda, ele não tem e-mail, nada, é uma conversa direta, sem falar nada de dele, é conversa direta com ele. Nós temos esse privilégio, estamos com ele de noite, dependendo de nós, a nossa disposição, pela nossa vontade, é a vocação, é a nossa vocação. Coisa bonita. Esses dois, agora terá mais 10. Conseguiu mesmo. E desses 12 apóstolos, vão surgir outros apóstolos também. Há toda a história da igreja. Agora, no futuro, esperando. Um deles, esse homem, Arnaldo Jansen, é a terceira vocação. Sacerdote da Alemanha, nascido abaixo da Alemanha. Família muito grande. Outro filho da família, Arnaldo, é o
professor, catedrático da América, mas no dia que Samuel Arnaldo viu chamado, ele lutou na Alemanha uma pauta do elemento missionário. E Arnaldo pensou, que tal? Fazer um missionário tão pequenino para fornecer missionário, sabe para onde? Para a China. Aliamos a Alemanha, a serviço. Ele pensou, para deixar os seus filhos, vou montar missionário lá. E pensou, só que pensou na hora errada. Pensou na hora errada. Naquela altura, dominava a Alemanha com o Bismarck, o famoso chanceler de terra. E naquela época mesmo foi publicado a famosa lei de Maio, contra tudo que era sagrado, especialmente perseguição religiosa, frontal. Seminário da Alemanha é impossível. E nessa hora, Arnaldo, indo contra a maré dos tempos, indo contra a mão dos tempos, da circunstância, ele muda a pressa do tempo divino. 8 de setembro de 1870. Decepções, Arnaldo era absurdo, firme, vai à frente. Perseguido, caluniado, desprezado da terra. Vai à frente. Ele sabia que a obra não era dele, era do Senhor. E realmente, depois mais duas coisas, para por aqui. E essa teimosia, santa teimosia de Arnaldo que hoje completa 103 anos de sua morte. Portanto, os santos são celebrados não no dia do nascimento, mas no dia do nascimento do céu, no dia da sua morte. Há 103 anos atrás, a gente estava na Holanda, esse homem entregava a alma. Depois de uma luta muito grande, sofrimento intenso nos mesmos dias, começou a sua agonia no dia do aniversário, 20 de outubro, Arnaldo, ele era amigo também, a finalizar sua missão no dia 15 de janeiro de 1909. Assim é o santo. E dessa teimosia eternal, que tem hoje o verbo 70 parecido, eu passei há 5 dias no seminário, no segundo seminário, lá no dia 20, veio ouvir os amigos, um colega nosso, 10 ou 15 países de interesse lá, com Pablo Arnaldo mesmo, que semeou na Índia, semeou no Japão, no Vietnã, na Coreia, na França, em tantos outros lugares. 70 países. Esse homem seguiu a sua vocação. Foi longe, foi a fundo, sem medo nenhum, perseguido. Foi até chamado de louco. Um bispo falou esse homem é louco santo. Mas o que na cabeça, realmente ele era louco e santo ao mesmo tempo. Louco pela palavra de Deus e santo para fazer a sua vocação. Hoje, é uma missa especial hoje, uma missa só para ele. Essa não pode ser porque é da José. A última vai ser pelo meu Arnaldo Criança. Meu pai é fundador. Eu mesmo, no segundo seminário, essa já é a quarta vocação, eu vi quanto tempo esse homem, os seus filhos, viveram lá. Desde lá 13 anos, eu sou no tempo de mim. 13 anos, muito tempo, porque eu tenho hoje, pouco, muito, eu devo a esse homem diretamente, que cuidou a grande doença também. Pequenino no começo, o que ele queria? Mas Deus tinha outro plano para a obra de Arnaldo, devia ir além da fronteira da Alemanha e da Holanda. Meus irmãos, meus irmãs, a minha vocação, quando eu vi lá na leitura de Samuel, pensei tanto em mim, começou hoje o meu xará Samuel. Eu quero que Deus me ajude a me aproximar desse homem e dando tudo pela causa de Deus. E aqui na vocação, eu vou também,
Vocação do pai, semana de família, me chamaram por Deus. Vocação muito nobre, se formar e plasmar lares para Deus. João Paulo II falou: a família é o santuário de Deus. É a forja onde se recuperam os arquétipos, o santo amanhã, na sua família. Você não sabe, quem sabe, na sua família estão criando um santo, uma santa. Quem sabe é João Paulo, chama de João Paulo III, né? Filho de nossa justiça ali. Olha, grande sério, pai, a sua missão. Ela é muito grande, difícil de acreditar. Vou fazer temor contrariado. Que a mídia é um mundo paralisante, paralisador. Os pais falam uma coisa e a mídia desfaz e dá outra direção do mundo que você deve escutar. O Paulo fala, seu leitura, o nosso corpo, que é santuário do Espírito Santo. Quando aqui a mídia lê esse trecho da sua leitura, ouvir a sua cara, nada. O povo é hedonismo, é para jovens, para tudo pudrigueira aí. Vamos lá, o Senhor. Vós colocar um preço muito alto. O preço foram resgatados. Qual foi esse preço? O sangue do próprio Deus. Esse preço muito caro. É o preço mais caro que esse mundo aconteceu. De ser comprado, até a redenção, comprar de novo com o sangue do Deus. De tal maneira como o mundo mudou o seu próprio filho. A sua vocação, a nossa vocação, ela só vai ter se nós, eu, sacerdote, os pais, a família, o nosso futuro sacerdote, na palavra, 4 seminários. Que alegria para nós. Que alegria. É o outro do primeiro de Carol. É o Tiaguinho. É o Renato. Um dia. São muito mais ainda. O padre legislador do pastor me falou: que é nossa paróquia. Precisamos ainda fazer mais propaganda. Certamente aqui, entre nossos jovens. Esse era a vocação. A vocação não cai do céu. Eu não caí do céu do Senhor. Filho de uma nadadeira, um carpinteiro. Coroinha, desajeitado. É esse que eu quero. 49 anos sacerdote. Seus filhos. Meus pais. Deus escolha alguém de sua família, ou família religiosa, ou freira, ou sacerdote, por nome missionário. Assim também é logo a coragem de ser um filho. Assim como Cristina e a Vilma, Sérgio e o Tiaguinho. Assim como Cristina e o Alexandre Careiro, Sérgio, boa vontade, Fernandinho, os pais que eu não conheço, é generosidade. Você sacrificar um filho, dá um filho para Deus. Ana, você deu um filho. Deus seja sério, brincando, você não guarda o Samuel para si, o resto para Deus. Coloca um tempo, pré-presente, cada um Samuelzinho, rezando, lendo a Escritura, ouvindo as palavras, o seu preceptor querido. Irmãos e irmãs, essa é a vocação. 5 vocações: apóstolos, Samuel, Arnaldo, minha e todos nós. Ficamos firmes na vocação. Todos somos chamados. Uma coisa ou outra, somos chamados. O interessante é a vocação que tem, é seguir bem, seguir com empenho, seguir com coragem e generosidade, a vocação, a vocação chamada. Nosso Pai, Filho,